Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Gratidão a quem estiver ouvindo também essa nossa gravação. E hoje nós temos, então, a última pergunta do Manual de Professores: o que é a ressurreição? E é uma resposta, é uma continuação, digamos assim, ou a segunda parte de uma questão colocada na aula anterior do que é a morte. O sistema de pensamento da morte que precisa ser superado, que precisa ser transcendido. E a ressurreição, então, vem a ser essa transcendência, essa superação desse pensamento equivocado. E hoje, então, Jesus nos traz esse tema e ainda nos trará na semana que vem uma conclusão sobre todo o manual de professores, uma conclusão sobre as ideias específicas de orientação que nós temos através das perguntas. Mas hoje, então, é essa a questão específica da ressurreição. E antes de iniciarmos, eu convido vocês a, como nós sempre temos feito, e, na verdade, nós já viemos para cá com esse propósito, mas é mais um lembrete a nós mesmos da nossa escolha, da nossa decisão, da colocação da nossa meta, que é nós ouvirmos com o Espírito Santo o que ele tem a nos trazer. E por isso que eu sempre convido a se unirem a mim e a todas as mentalidades que estão ouvindo, que estão aqui para aprenderem de Jesus, do Espírito Santo, o que ele tem a nos trazer sobre esse tema, ressurreição, e é da nossa escolha que ele nos conduza, que ele seja o nosso professor. E assim, mantendo esse propósito de permanecermos com a mentalidade aberta à verdade, que ela chegue e se revele a nós, nós estamos prontos, então, para vermos, como eu coloquei, que poderíamos até chamar de a segunda parte sobre a morte, porque se existe uma crença de morte, como nós vimos na aula anterior, e que essa crença é o sonho central do mundo, e o que o mundo é uma ilusão, a nossa realidade ainda está em Deus. Então, para isso se tornar a nossa realidade consciente, nós precisamos passar de um processo de despertar, de um processo onde a nossa mente esteja alinhada ou quer acredite na realidade ou na verdade de Deus, ao invés de um mundo separado. Então, isso nós consideramos, então, ressurreição, é a escolha dessa mentalidade, e vamos ver, então, como que Jesus nos traz esse tema. E ele inicia dizendo que, muito simplesmente, a ressurreição é a superação ou domínio da morte. Então, é a superação, deixar para trás esse sistema de pensamento da morte. Tudo que nós vimos que é a morte na aula anterior, isso precisa ser deixado para trás, largado, pararmos de dar realidade ou de escolhermos esse sistema de pensamento de morte como sendo a nossa realidade. E para isso, então, nós precisamos uma superação dessa crença. Então, isso é ressurreição. É um novo despertar e um renascimento, uma mudança da mente a respeito do significado do mundo. Vejo, então, que não é o ressuscitar do mundo em si, é uma mudança da mente a respeito do mundo. Então, é a mente que é real, é a mente que é a criação de Deus e que na mente nós nos permitimos pensar equivocadamente e
no momento que a mente ela muda o seu significado do mundo, no momento que ela passa a aceitar o significado do Espírito Santo sobre o mundo, ela transcende o sistema de pensamento da morte. Então, a ressurreição, na verdade, é uma decisão que nós tomamos conscientemente na nossa mente. É a aceitação da interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo, a aceitação da expiação para si mesmo. Então, muito nós temos falado sobre nossa única função é aceitar a expiação para nós mesmos. Então, o que é, de fato, aceitar a expiação para si mesmo? É simplesmente aceitar a interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo, não do mundo, porque o mundo ele é uma projeção, não é real, mas dentro dessa projeção há um propósito. E o ego tem um propósito muito claro para o mundo, que é a perpetuação do sistema de pensamento separado. O propósito do ego é validar a ideia de separação de Deus. E o Espírito Santo, então, ele também tem uma interpretação para o propósito do mundo. E nós aceitarmos na nossa mente este propósito como sendo real, isso é a ressurreição, porque isso é largar o ego, isso é largar o sistema de pensamento da morte. Porque o Espírito Santo, ele representa, ou ele contém, ou ele é a vida. O ego é que é a morte. Então, a interpretação do Espírito Santo sobre o mundo sempre vai nos mostrar, além do que aparentemente pode morrer, aquilo que é a vida, nos conduz à vida. É o fim dos sonhos de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. Então, a ressurreição, na verdade, ainda é parte do sistema de pensamento do sonho. Não é ainda o Cristo, não é o céu, porque essa é a única realidade que há. Então, o que é a ressurreição, como ele diz aqui? Uma feliz consciência do sonho final do Espírito Santo, do sonho final, porque a verdade é imutável. A verdade é eterna, então a verdade não pode ressuscitar. A verdade nunca se perdeu, mas a nossa consciência dentro de um sonho separado é uma consciência que nega a verdade. Então aqui nasce uma consciência que não contradiz em nada a verdade, que aceita a verdade, que é a verdade tal como a verdade é. Então, e essa função do Espírito Santo é ainda um sonho, faz ainda parte aqui das ilusões, mas é uma ilusão que tem um outro propósito que não seja o de perpetuar a ilusão, que é o propósito do ego. É o reconhecimento das dádivas de Deus. Então, aqui acaba o medo de Deus. No momento que as dádivas de Deus são reconhecidas, não há mais razão para o medo de Deus. E nós já vimos por todos os estudos do curso o quanto a crença de separação, ela automaticamente traz o medo de Deus. Porque para haver separação, nós afrontamos a Deus, nós tiramos de Deus o que é dele. Então, no momento que vem um sonho que não contradiga Deus, esse sonho, ele reconhece que Deus é só amor. Então, ele reconhece as dádivas de Deus. É o sonho no qual o corpo funciona perfeitamente, sem outra função que não seja a comunicação. Então, aqui o propósito do sonho é totalmente, do corpo, desculpe, é totalmente mudado. Porque, pelo ego, o corpo tem a função de ser a nossa identidade. O corpo tem a função de ser o nosso ser. E como o corpo, não sendo criação de Deus, poderia ser a identidade do que é criação de Deus. Então, isso é impossível.
Então, o Espírito Santo, ele coloca essas coisas novamente como elas de fato são. O ego distorceu tudo, colocou tudo de cabeça para baixo. O Espírito Santo, ele traduz tudo novamente para a verdade. Então, e uma vez que o corpo está liberado da função de ser o nosso ser, ele não precisa mais adoecer, porque agora ele não tem mais algo que é impossível para ele. Porque o corpo pode perfeitamente servir como comunicação temporária, até que a comunicação da mente seja restaurada à nossa consciência. A comunicação nunca se perdeu, mas a nossa consciência esqueceu-se da comunicação. Então, ela precisa ainda, durante essa aprendizagem, dessa comunicação temporária através de um corpo. E o corpo que serve para essa função, ele não contradiz a verdade de Deus. Por isso que ele pode funcionar perfeitamente e não, porque ele deixou de ter essa função de ser o nosso ser. É a lição na qual termina o aprendizado, pois ele é consumado e ultrapassado com isso. Então, a ressurreição é o último passo dentro da ilusão. No momento que esse passo é aceito, essa decisão pela verdade é tomada, não há mais nada a ser aprendido, porque a verdade ela transcende as coisas ilusórias. Então, por isso que é o fim do aprendizado, por isso que ele é consumado e ultrapassado. Todas as coisas ilusórias, todas as coisas do mundo são deixadas para trás nessa ideia de ressurreição. É o convite a Deus para que ele dê seu passo final. Como eu falei antes, a ressurreição ainda não é diretamente para o céu, não é o céu, mas é a condição na qual a mente está em paz, porque ela não se opõe ao céu, e uma mente em paz é a condição para que Deus dê o último passo. Então, o passo final de transportar a consciência separada, ou a consciência individual, para a certeza novamente do conhecimento, transformar percepção em conhecimento, esse passo final é de Deus. É o abandono de todos os outros propósitos ou todos os outros interesses, todos os outros desejos e todas as outras preocupações. Então, a ressurreição é largar a idolatria, as coisas do mundo. Não é deixar o mundo ainda, porque a ressurreição, ela não pertence à esfera de céu, porque lá tudo é. Lá não há morte, então não há o que ressuscitar. Mas aqui no sonho, então, a mente ressuscitada é aquela que abandonou todos os outros propósitos que não seja o propósito do Espírito Santo de restaurar a consciência da verdade à mente. Então, esse abandono dos outros propósitos, interesses, desejos, preocupações, isso tudo é deixado para um lado e segue-se unicamente com o propósito do Espírito Santo. É o desejo único do Pai pelo Filho. É apenas isso que permanece na ressurreição. E o desejo único do filho pelo pai, o filho não é mais um ser separado quando chega a essa consciência. O filho é a realidade da vida. O filho, ele é uma mente que já não se vê separada entre outras partes de mente, ele tem consciência da totalidade da mente. E essa mente, ela sabe se estar unida ao Pai, que é a sua fonte de vida, e ela tem o único desejo de ter essa condição de céu restaurada na sua mente, na sua experiência. A ressurreição é a negação da morte, sendo a afirmação da vida. Então, nós vimos
tão claramente na aula passada o que é a morte e o quanto a morte é um sistema de pensamento totalmente oposto à vida, que só a vida é real. E a ressurreição, então, ela nega que a morte seja real. O Márcio levantou a mão. Ing, nós estamos estudando sobre isso agora, ali no nosso grupo de estudos, e Jesus, ele nos ensina essa ressurreição nessa segunda parte do livro de exercícios. Ele ensina como é a postura de uma mente ressuscitada, de uma mente que se direciona, que direciona a interpretação de existência só a partir da mente certa, né? Na primeira parte do livro, Jesus nos traz como é que essa consciência que aqui se identificou como Jesus lidou com as tentações da separação, como é que ele nos ensina o perdão, né, na primeira parte, e na segunda parte ele nos mostra a mente que ele utilizou para o ministério dele aqui, enquanto ainda em um corpo, mas já com uma mente ressuscitada. Então, embora tenha sido usado um símbolo de que aquele corpo, que ele deixou o corpo e ressuscitou depois, Jesus, ele, enquanto estava aqui, enquanto ele cumpriu o ministério dele, a mente já estava totalmente ressuscitada. E é algo que é totalmente possível para qualquer um de nós que está aqui, né? Então, assim, se a gente prestar atenção na pedagogia de um curso em milagres, como ele foi dividido, na primeira parte, Jesus, ele nos mostra como é que ele lidou com as ilusões, como é que ele fez para transcender as ilusões, como é que ele transcendeu o ego, e nos convida agora a fazer a mesma coisa. E já na segunda parte, ele demonstra como é que ele caminhou pelo mundo, demonstrando uma percepção verdadeira e corrigida através da mente certa. Então, nós temos ali no livro Um Curso em Milagres uma demonstração dessa ressuscitação. Não é isso, Ing? Sim, e inclusive Jesus tem certeza da nossa capacidade de também fazermos assim como ele fez, de também ressuscitarmos assim como ele o fez. E se nós, se porventura alguém tiver dúvidas quanto a si mesmo, então se pergunte, e de fato, eu acho que a experiência da vida talvez mostrou que nós não somos confiáveis, mas será que nós deveríamos duvidar de Jesus? Porque Jesus tem certeza que todos podem ter a mesma mentalidade que ele teve. Sim, é que nós temos essa figura Jesus das religiões que a gente passa, como se fosse um ser maior que nós. E não é isso que Jesus demonstrou. Ele deu uma demonstração de igualdade. E isso que você trouxe agora sobre que a ressurreição é algo ainda no sonho, responde algo que você fala muito. Agora você tem falado pouco, mas lá no início, eu lembro quando eu comecei a estudar com você falava muito que Jesus nos espera, Jesus nos espera, Jesus nos espera. Por que Jesus nos espera? A consciência que aqui se chamava Jesus, né, que fazia um autoconceito, que fez uma imagem que chamava Jesus, embora ela tenha aceitado totalmente a mente corrigida, essa unificação da consciência só acontece quando todas as consciências despertam. Então Jesus, sim, essa consciência, essa fração que aqui se chamou Jesus, ela está totalmente desperta no Espírito Santo e tornou-se o próprio Espírito Santo. E agora, cada um que cumpre essa jornada de consciência que o Jesus histórico demonstrou, também se dissolve nesse Espírito Santo e se torna o próprio Espírito Santo com Jesus. Que é depois que todas as consciências desvanecerem, né, fizerem essa troca de mente aí, como você acabou de dizer, é quando Deus dá o último passo. Por quê? Porque as consciências, elas não podem, não tem como, não é só a mente. Jesus era uma fração dentro dessa consciência unificada separada que fez todas essas ilusões. Assim como a Ing, assim como a Goianita, assim como o João. Então, o que acontece? Essa consciência se desvaneceu totalmente no Espírito Santo e se tornou o próprio Espírito Santo, que é o que vai acontecer. Quer dizer, já aconteceu, né? Agora, cada fragmento só precisa aceitar que isso já aconteceu. Por quê? Porque a separação nunca foi possível.
É mais ou menos assim, não é, Ingrid? E é nesse sentido que eu falava que Jesus espera, e todos os despertos esperam, mas não é uma espera dentro do tempo. Porque quem transcende a ideia da morte, transcende também a ideia do tempo, porque o tempo e o espaço são dentro da morte. Então, não é uma. Quando digo espera, ou dizia espera, não é uma espera de tempo, é um aguardo de. Até na lição de hoje ele também vai falar disso, da volta de cada fração de consciência de tomar a própria decisão. Sim, eu Então, compreendi isso depois de um tempo, quando você falava, isso ficou claro para mim, que é essa fração que aceitou totalmente, que então, ou seja, essa consciência que aqui pensa um autoconceito, que faz uma imagem de Marte, teria que fazer esse mesmo percurso, aí ficou claro para mim. isso, Obrigado. e todas as demais consciências daqui, as quais nós chamamos de uma identidade física e psicológica individual. Obrigada. Voltando aqui no 2, vou pegar do início novamente. Então, a ressurreição é a negação da morte, sendo a afirmação da vida. Então, é a mudança do pensamento, do sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo. Assim, todo pensamento do mundo é inteiramente revertido. Então, na ressurreição, ou na mudança para o Espírito Santo, a mente que já está no Espírito Santo, o mundo todo para ela é revertido. Assim como para a mente que está no ego, o mundo todo que ela vê é ego. Por isso que todas as frações de mente precisam ainda aceitar ao Espírito Santo, o que na verdade já aconteceu, mas a experiência ainda não é essa. A vida é agora reconhecida como salvação e qualquer tipo de dor e miséria percebidas como inferno. Então, isso fica muito claro também no texto e nas lições, nas primeiras lições do desfazer, da primeira parte do curso, o quanto o ego inverte a percepção do que é alegria e do que é dor e miséria. Então, os apegos à pequenez, à idolatria, a coisas separadas, o quanto elas ferem o nosso ser, o quanto isso é pouco para um filho de Deus, que é a nossa realidade. Então, quando vem, como ele diz aqui, agora a vida é reconhecida como salvação, no sistema do ego, do medo de Deus, a vida, ela ela é algo a ser temida, porque ela é associada à ira de Deus, como a gente viu na aula anterior. Então, Deus passa a ser um inferno, e as coisas separadas do ego são o céu. E agora, na mente ressuscitada, nós percebemos com clareza o quanto que a vida é salvação e que qualquer dor e miséria, isso é que é inferno. O amor já não é temido, mas alegremente bem recebido. Aqui nós podemos dizer que Deus já não é mais temido, mas alegremente bem recebido. Os ídolos desapareceram e a lembrança de Deus brilha sem impedimento através do mundo. Então, para a mente corrigida, para a mente que aceitou a expiação ou ressuscitou, ela vê Deus brilhando em todas as coisas vivas, porque ela vê além da forma. Ela vê aquilo que é real e não aquilo que está projetado apenas para representar uma separação. A face de Cristo é vista em cada coisa viva e nada é mantido no escuro, a parte da luz do perdão. Não há mais nenhum pesar sobre a terra. A alegria do céu veio a ela. Então, a terra sequer é real. Ela é um sonho projetado. Mas ela é um sonho projetado dentro, e isso foi explicado nas aulas atrás, já foi comentado, o quanto houve um pensamento de separação que não se concretizou, mas por ter havido
vamos chamar simbolicamente dessa tentativa, dentro dessa tentativa, ela pareceu tornar-se possível. E isso é a crença de separação de Deus, e daí tudo mais que nós chamamos aqui de um mundo separado de Deus, desse universo separado de Deus. Então, Deus não pode estar diretamente dentro da ilusão, mas a mente que acredita na ilusão, quando ela aceita a verdade do Espírito Santo, mas ainda está sonhando, ela traz o reflexo de Deus, ela traz o reflexo dela mesma como Cristo para dentro do sonho, e assim o sonho passa a ser feliz, como ele diz, já não há mais pesar na mente que está desperta. A mente que está desperta, ela sente a alegria do céu aqui na ilusão. Aqui termina o currículo. Então, aqui é o fim do que precisa ser aprendido, porque tudo que nós fizemos, não houve separação de fato, mas houve uma aprendizagem de uma crença de separação. E essa aprendizagem precisa ser desfeita. E o currículo, então, do desfazer, que é do Espírito Santo, termina nesse sonho final de ressurreição. Daqui em diante, não há necessidade de orientações. Então, a mente que despertou, ela não precisa mais orientações, ela é a orientação, ela é parte do conhecimento, ela tem a unicidade presente em sua consciência, ela está ciente da verdade. Então, por isso que não precisa mais orientação. A orientação do Espírito Santo é apenas uma forma simbólica do Espírito Santo guiar a mente da escuridão para a luz. Então, nós chamamos isso de orientação. A visão foi totalmente corrigida e todos os equívocos foram desfeitos. Por que o Espírito Santo tem esse poder de trazer esse desfazer dos equívocos? Porque eles estão na mente, eles não estão no mundo. O Espírito Santo não corrige nada no mundo. Ele não corrige nenhuma guerra no mundo, ele não corrige nenhum assassinato no mundo, ele corrige a mente que acredita que esse sonho dela, que ela está sonhando com uma guerra, seja real, e o Espírito Santo inicia entrando na parte do sonho com um novo propósito, mostrando um sonho feliz para a mente. E no sonho feliz, a mente está pronta para o despertar. E o próprio despertar, então, traz essa visão corrigida. Por isso que para a mente desperta, todos os equívocos são desfeitos, porque ela passa a ver um mundo real, ou sonho feliz. Ela já não se identifica mais com o sonho de dor, com o sonho de sofrimento, que a mente que ainda está apegado ou alinhada ao ego, a mente alinhada ao ego ainda vê um mundo de sofrimento e dor. A mente alinhada ao Espírito Santo passa a ver um mundo feliz. O ataque não tem significado e veio a paz. A meta do currículo foi conseguida. Então, toda a meta do currículo é trazer a mente de volta para a consciência da paz, porque a paz é a condição na qual Deus pode se comunicar, porque Deus é unicidade e na unicidade não há oposição. Então, Deus que é paz, ele precisa encontrar uma mente que também esteja na paz para que ele possa se comunicar com essa mente. Então, o currículo termina não mudando a nossa mente, ainda aqui na ilusão, mas mudando a condição da mente. Para a mente culpada, transformando ela na condição de paz, de uma mente em paz. Os pensamentos voltam-se para o céu e afastam-se do inferno. Então, voltam-se para o Espírito Santo e afastam-se do ego.
Todos os desejos são satisfeitos, pois o que permanece sem resposta ou incompleto. Então, o ego rapidamente poderia citar centenas de desejos e dizer: então o Espírito Santo vai satisfazer esses desejos que eu estou apresentando aqui? E a resposta aqui é não, mas, por outro lado, todos os desejos são satisfeitos. Mas que desejos são esses? Os desejos da mente que não se sente culpada. A mente que não se sente culpada, ela quer ter a paz, ela quer saber da alegria, ela quer passar adiante o amor que ela recebe. Então, esses desejos são totalmente satisfeitos, e como ela só tem esses desejos, a idolatria a coisas que iriam feri-la são totalmente deixados de lado. Eles não lhe despertam mais nenhum desejo. A idolatria pela separação. Então, o único desejo é o reconhecimento da verdade, da extensão do amor, da alegria que é reconhecer-se sem culpa, reconhecer-se parte da mente de, parte íntegra da mente de Deus. Então, esses pensamentos, então, eles não ficam sem resposta porque eles contêm todas as respostas, porque eles já não têm, e já não tem mais nenhuma incompletude. Por isso que já não tem mais apelo a nada incompleto. A última ilusão se espalha por todo o mundo, perdoando todas as coisas e substituindo todos os ataques. A última ilusão, nós já vimos também durante todo o curso, é o perdão. Porque o perdão não é uma condição de céu onde não há julgamento, onde não há nada a ser desfeito. Então, o perdão, ele age ou ele tem uma utilidade apenas dentro do sonho. E o perdão, ele é a última ilusão. Por quê? Porque depois do perdão, o perdão completado, a mente está pronta, ela está na condição de paz, ela está pronta para Deus dar o último passo, para transformar a percepção em conhecimento. Então, por isso que essa última ilusão se espalha pelo mundo. A reversão total é realizada. Todo o propósito de separação do mundo é desfeito e passa a ter um único propósito, de reconhecer a unicidade de todas as coisas, de reconhecer a vida por detrás de todas as formas separadas. Nada resta para contradizer o verbo de Deus, nada contradiz o pensamento de Deus. Não há oposição à verdade. E agora, a verdade pode vir afinal. Como virá rapidamente quando lhe for pedido para entrar e envolver tal mundo. Então, o mundo pensado a partir daquela ideia de que poderia se fazer algo além de Deus, esse mundo não é real. Mas como a verdade consegue entrar rapidamente nessa ilusão, quando a mente que acredita na ilusão aceita a verdade? Então, a verdade, ela vem à ilusão e o próprio Pai transforma aquilo que acreditava ser a ilusão em verdade. Então, o que era percebido passa a fazer parte do conhecimento do céu. Todos os corações vivos estão tranquilos em um movimento de profunda expectativa, pois o tempo das coisas que duram para sempre agora está próximo. Não há morte. Então, na mentalidade que aceita a ressurreição, ou desperta para o Espírito Santo, na mentalidade do Espírito Santo, não há mais crença na morte. Porque a morte, como nós vimos na aula anterior, ela só faz parte da mentalidade equivocada que confunde vida com projeções ilusórias, confunde vida com formas separadas, com corpos.
E quando isso é corrigido na mente, quando é aceitada a expiação do Espírito Santo, a, nesse contexto, nessa aceitação, é impossível existir ainda a morte. O conceito morte desaparece diante do conceito da consciência da unicidade. O Filho de Deus é livre. Então, a mentalidade que sabe se estar una tudo, ela é livre. E na sua liberdade está o fim do medo. O medo só é possível onde exista algo separado, onde exista algo que não é conhecido como sendo assim mesmo. Então, dentro da unicidade de tudo, como que é possível o medo? Então, o medo simplesmente desaparece. E, novamente, uma mente que não tem medo, o estado natural dela é paz, porque a mente é a criação da paz. Ela nunca deixou de estar na paz, ela apenas deixou de estar ciente da paz. A paz ainda está por detrás da mais perturbada das mentes, mas a consciência separada dessa mente não está ciente disso. Mas a paz continua lá. Então, no momento que o medo é desfeito, volta a mente, ela não desaparece, e sim, ela volta a ter consciência da paz. Não há mais lugar escondidos, não há mais lugares escondidos na terra, capazes de esconder ilusões insanas, sonhos de medo e interpretações equivocadas do universo. Então, nada mais pode ferir a mente que está em paz. Todas as coisas são vistas na luz, e na luz o seu propósito é transformado e compreendido. O novo propósito é compreendido. O propósito único de toda ilusão aqui é despertar para a verdade, é voltar a estar ciente da verdade do céu. Então, com esse novo propósito, todas as coisas que eram vistas na escuridão passam a ser vistos na luz. E na luz não se opõe a Deus, e nisso são livres. E nós, crianças de Deus, nos erguemos do pó e contemplamos a nossa perfeita impecabilidade. Nos erguemos do pó significa que a mente já não se identifica mais com o corpo. Erguer-se do pó é transcender o corpo e contemplar a perfeita impecabilidade da mente que nunca pensou separação de Deus. A canção do céu soa através do mundo à medida em que ele é elevado e trazido à verdade. O mundo, como tal, desaparece, mas a canção do céu, ela ecoa através desse mundo. Então, todas as coisas da ilusão, todas as coisas vivas dentro da ilusão, descobrem-se fazendo parte do céu. E assim elas deixam de ver um mundo temeroso, de ver um mundo à parte de Deus. Agora não existem distinções. As diferenças desapareceram e o amor olha para si mesmo. Como foi dito lá no início, que a ressurreição ela é ainda para a mente aqui no sonho. Então, quando a mente quando a mente tem a experiência de não ver mais distinções, que as diferenças desaparecem, não significa que os olhos físicos não venham mais a ver corpos. Então, o mundo físico ainda continua sendo visto, porque é isso que uma mentalidade separada vê, mas ela tem a consciência que isso não é real. E o mundo físico, ele passa a ser cada vez, vamos dizer uma expressão, porque eu acho que não tem palavras para isso, mais transparente, mais translúcido, porque a verdade ela fica cada vez mais forte, mais concreta. E a verdade ela é totalmente una. A verdade é que não existe vida fora da vida. Então, não existe nada que contenha vida separada.
Então, por isso que as diferenças desaparecem e o amor olha para si mesmo. Então, o amor olha para além da forma, olha para além do mundo dos corpos. Ele olha para o espírito, para a mente, que ainda é a criação de Deus, que é a verdade. Então, nisso, tudo é reconhecido como sendo o mesmo, porque só existe uma criação. O que mais é necessário ver? Uma consciência que sabe disso, que vê além de todas as formas, que não carrega mais nenhum equívoco, que não se engana mais a respeito da verdade, portanto, não tem mais nada a temer. O que mais ela haveria de ser visto se ela vê a unicidade de tudo? Então, isso ela é tudo a ser visto. O que sobra que a visão possa realizar? Nós vimos a face de Cristo, sua impecabilidade, seu amor por trás de todas as formas, além de fato, além de todos os propósitos. Então, é isso que a mente corrigida ou a ressurreição nos mostra. Ela nos mostra a face de Cristo, a impecabilidade de Cristo. E isso através do propósito de vermos a verdade. Santos somos nós, porque a sua santidade, de fato, nos libertou. Então, talmente que aceita a verdade em lugar do equívoco, ela é santa, porque ela aceita a verdade de Deus. E aceitamos a sua santidade como nossa, tal como é. Como Deus nos criou, tal como é. Como Deus nos criou, assim seremos para todo sempre, e não desejamos nada a não ser que a sua verdade seja a nossa. Aqui o desejo de ver um mundo separado de Deus, de opor-se a Deus, desaparece totalmente, porque opor-se a si mesmo e a Deus é o próprio inferno. Então, ninguém em sã consciência escolhe o sofrimento e a dor. E aceitando, então, ao Espírito Santo, voltamos novamente a saber-se ser uno com amor, saber que a nossa vontade é a mesma de Deus. As ilusões de outra vontade se perderam, pois a unidade de propósito foi achada. Então, é nesse reconhecimento da unidade de propósito. Todas as coisas vivas dentro da ilusão só têm um propósito: despertar para a consciência da verdade. Então, isso é uma condição mental. Essas coisas esperam por todos nós, mas ainda não estamos preparados para lhes dar as boas-vindas com alegria. Então, como uma mente unificada, todos os despertos e todas as frações que estão aceitando, elas já estão prontas, mas a mente, ela é uma só. Então, como uma só, a mente ainda não está preparada para dar as boas-vindas, porque ainda tem muitos fracionamentos de mente que não aceitaram a ressurreição, que não sabem ainda que a ilusão é ilusão, que acreditam que a crença de separação é verdadeira. E é para essas partes que existe a ilusão, que existe a expiação. E para elas, para chegar a elas, que o Espírito Santo precisa de nós, que nós nos tornamos como meios de comunicação para despertar também aos nossos irmãos, que afinal são parte de nós mesmos. Jesus até explica isso aqui. Enquanto qualquer mente permanecer possuída por sonhos maus, o pensamento do inferno é real. O inferno não é real.
A separação não aconteceu, mas vamos chamar assim, a tentativa de pensar separação teve efeitos, e esses efeitos são o inferno. E a mente, o fracionamento de mente que acredita em separação, para tal, o inferno é real. E enquanto existir um único fracionamento que ainda não despertou, a crença de inferno vai continuar existindo. Por isso que a expiação só se completa quando o último fracionamento aceitar a sua condição da verdade. Os professores de Deus têm a meta de despertar as mentes dos que estão dormindo e de ver aí a visão da face de Cristo, para que ela tome o lugar do que eles sonham. Então, essa é a nossa função enquanto estamos aqui ainda, e com um instrumento de comunicação de um corpo que pode ser visto através das outras mentes que ainda não despertaram. Então, o Espírito Santo precisa desses professores de Deus, que uma vez que eles que completam a sua função e deixam de aparentemente ter corpos, eles passam a fazer parte do Espírito Santo e são os que dão o pensamento aos professores de Deus. Mas nós, então, enquanto professores de Deus, temos, então, essa meta de despertar as mentes que ainda sonham o sonho de separação. Então, essa é uma função nossa, que o Espírito Santo tem essa função para que nós mesmos, como um ser íntegro, venhamos a ter novamente a nossa integridade de volta e o sonho de separação finalmente tenha acabado. O pensamento na verdade, o sonho de separação acabou, né? Mas a ideia, dentro da consequência da ideia impossível, isso que precisa acabar ainda. O pensamento que assassina é substituído pela bênção. Isso acontece no sonho de mundo aqui. Nós, enquanto professores de Deus, nós permitimos que todos os pensamentos de assassinato sejam transformados por bênção. O julgamento é posto de lado e entregue àquele cuja função é julgar. Com a mente certa do Espírito Santo, ao invés de julgar o irmão, entregamos o nosso pensamento que julgaria ao Espírito Santo para que ele nos dê o seu pensamento. E no seu julgamento final, a verdade sobre o Filho Santo de Deus é restaurada. No julgamento final do Espírito Santo, o Filho de Deus é reconhecido tal como Deus o criou. Ele é redimido, pois ouviu o verbo de Deus e compreendeu o seu significado. O verbo de Deus é que o Filho de Deus não pode mudar a si mesmo, e jamais o fez. E isso passa a ter significado para a mente que aceita ao Espírito Santo. Ele é livre porque permitiu que a voz de Deus proclamasse a verdade. O Filho de Deus, ou seja, a nossa mente, a parte da qual nós temos responsabilidade, passa a ser livre, porque aceitamos ao Espírito Santo, ao pensamento do Espírito Santo, ao invés do pensamento culposo do ego. E todos aqueles que antes buscava crucificar, ressurgem com ele ao seu lado, à medida em que se prepara com eles para encontrar seu Deus. Isso é imediato. Todos aqueles a quem buscava crucificar. Nós, enquanto professores de Deus, enquanto ainda estávamos, ou porventura ainda estivermos apegados ao ego, nós passamos dentro do ego a crucificar o irmão, porque nós o vemos separados de nós. Mas no momento que nós aceitamos ao Espírito Santo, todos os irmãos, todas as mentes passam a estar conosco ao nosso lado. E à medida
que mais e mais mentes aceitam isso, nessa medida, as mentes que ainda não aceitaram também começam a ficar mais preparadas para permitir que o olhar de volta para o medo e aceitar novamente a condição de filhos de Deus. E isso tudo, então, é uma condição de uma aceitação de um sistema de pensamento do Espírito Santo em lugar do pensamento de separação. Isto Jesus nos trouxe aqui para a conclusão aqui do que seja a ressurreição, que não tem nada a ver com a forma física, porque as formas físicas continuarão na mente desperta, mas enquanto ainda tiver, enquanto ainda for útil como instrumento de comunicação, estar dentro de um corpo, como Jesus o fez, nós ainda vamos ver mudanças dentro do mundo das formas. Mas a mente, ela vê além. A mente, ela vê apenas como uma leve sombra ao redor da verdade, esse mundo das formas. E nisso a mente já não sofre mais. Ela passa a aceitar, a ser a alegria. E uma vez tendo essa experiência, não há mais risco dela se enganar e voltar a desejar ao inferno no lugar do céu. Então, esse é o benefício da ressurreição da nossa mente. Isso nós tínhamos para hoje. Então, na terça, nós vamos ver Jesus falando quanto ao resto, quanto às demais orientações que ainda possamos necessitar do Espírito Santo. Nós já tivemos uma contribuição, mas estamos aqui na nossa hora aqui de interação. Alguém gostaria de trazer uma contribuição ou alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, eu tenho o sentimento para mim que quando nós nos colocamos na mentalidade do Espírito Santo, nós acessamos a verdade. E a verdade, ela é certa, então nós temos certeza. Então, na mentalidade do Espírito Santo, de fato, não há dúvidas, não há perguntas. Quando nós permitimos que, devido à culpa inconsciente, que ainda não foi totalmente desfeita na mente, e permitimos nos voltar novamente para um sistema de pensamento de separação, que as dúvidas surgem, que as perguntas surgem, e nós podemos buscar respondê-las, voltando-se novamente para essa mentalidade do Espírito Santo, porque assim como aqui, nesse momento, não há nenhuma dúvida, se nós nos elevarmos a essa mesma condição da mente e trouxermos as dúvidas, as quais possam surgir durante o dia, ou durante a experiência de vida distraída, e ainda surgirem dúvidas, basta trazer essa dúvida para essa mentalidade, para nós acessarmos a resposta, a resposta do Espírito Santo, a resposta que desfaz a causa dessa dúvida, porque a dúvida só existe no ego, porque Deus é conhecimento, então o Espírito Santo desfaz. Então, deixo isso como uma mensagem também, um apelo para a prática, para buscarmos praticar isso, de trazermos aquilo que eventualmente, fora da mentalidade aqui de aula, onde não surge nenhuma dúvida, fora disso, se surgir alguma dúvida, ou algum sentimento que não seja de pura paz, algum sentimento que não se sinta una com o irmão, que possamos, então,
trazer essa condição da mente, primeiro levar a nossa mente ao Espírito Santo, e aí, lembrando do que era a causa dessa dúvida, trazer esse pensamento da dúvida diante da luz. E assim, nenhuma dúvida ficará sem ser desfeita. Essa é a forma de dizer que o Espírito Santo responde a todas as dúvidas, no seu desfazer. E alguém gostaria ainda de acrescentar algo? Não? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E gratidão sempre por ter sido apenas um sonho, aquilo que nós acreditamos que foi feito a Deus, que nós ainda permanecemos como Deus nos criou.